Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal, você catequista, estudante de teologia. Bem-vindos a mais um Catequese Ponto a Ponto. E o item de hoje é o ponto 144 do Catecismo da Igreja Católica, a obediência da fé. Esse é o tema de hoje, é o tema que nós vamos estudar dentro da lógica do nosso estudo aqui do Catequese Ponto a Ponto. Bom, lembro que este ponto está dentro da primeira parte, na profissão de fé, do capítulo 3º, Respostas do Homem a Deus, no artigo 1º, Creio. E é o tema específico, a obediência da fé. Obedecer, ob audire, na fé, é submeter-se livremente na palavra escutada por sua verdade ser garantida por Deus, que é própria verdade. Desde obediência, o modelo que a Sagrada Escritura nos propõe é Abraão. A sua realização mais perfeita é a Virgem Maria. Então, este ponto 144, ele vai tratar dessa obediência da fé. Podemos dizer que ele é sintetizado por essa expressão. Mas o que é essa obediência da fé? Qual a explicação, qual a fundamentação? Bom, de uma maneira geral, esse escutar, este ouvir a Deus, é um ato de fé. É uma resposta do homem a Deus que se revela. E essa resposta não é uma resposta passiva, mas é uma resposta ativa, profunda, enraizada na confiança e na adesão voluntária à palavra de Deus, acolhida como verdadeira, como verdade absoluta, por vir do próprio Deus, que é a verdade. João, capítulo 14, versículo 6. E aqui eu gosto de, quando eu medito sobre esse ponto 144, eu gosto de fazer um paralelo. Abraão escuta a Deus e segue em direção àquilo que Deus propõe para ele, propõe para o seu povo, propõe dentro de uma promessa. E é muito interessante que este convite Maria ouve também, só que já é portadora da promessa. Abraão ouve e se coloca a caminho da promessa. Maria carrega dentro de si o cumprimento da promessa. E o ato, ela ouve, como Abraão ouve, mas ela obedece num nível tão profundo que aquilo que Abraão leva muito tempo para entender, compreender e obedecer, ela faz no ato. E aquele ato, faça-se em mim segundo a tua palavra, fiat, é o mesmo faça-se que Deus usou para criar tudo. Então, Deus é gerado no seu ventre. E junto com esta geração, é gerada ali uma discípula, é gerada ali uma missionária. É muito interessante o texto de Lucas, que Maria, após ouvir que conceberia, ela se coloca a serviço. Ela vai à casa de Isabel, ela leva a presença de Deus àquela casa. Então, seguindo esta lógica, que é muito importante para o catequista, saber dizer que o simples fato daqueles jovens, adolescentes, crianças ou adultos estarem dentro de uma reunião catequética, respondendo ao chamado de Deus que quer revelar-se a eles, já é um ato de criação. Deus está criando-se, Deus está gerando-se dentro deles, através de cada pergunta, de cada experiência que eles fazem desta fé. A fé, ela se dá nesta resposta ao Deus que se revela. E essa resposta, ela não pode ser passiva, ela é ativa. Biblicamente, nós vamos entender que desde o princípio, essa é a lógica de Deus. Abraão é o pai dos crentes, a sua obediência de fé é o paradigma. São Paulo vai dizer que contra toda esperança, Abraão acreditou. Ele creu, ele esperou.
para se tornar o pai de muitas nações. Romanos 4:18. O autor da carta aos Romanos, ele mostra, como o autor da carta aos Hebreus, que a escuta e a resposta de Abraão fazem com que ele veja claramente a presença de Deus na sua vida. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão obedeceu à ordem de partir para uma terra que deveria receber como herança. É colocar-se a caminho de um destino que eu só vejo pela fé. Então ele acolhe a promessa de Deus sem saber para onde ia, como ia. Ele colocou-se simplesmente a caminho e sua fé ativa, confiante, obediente, o faz caminhar, o faz chegar. Maria, ela é figura da fé perfeita. Abraão, o pai da fé, e Maria, a fé perfeita. A obediência de Maria, como acabei de citar, é um modelo de resposta plena, amorosa, sem dúvidas, ao desígnio, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ao dizer, eis aqui a serva do Senhor, Maria entrega-se totalmente ao plano de Deus. A sua fé, ela é sem reservas, ela adere profundamente ao mistério. Como isso acontecerá? O Espírito de Deus irá sobre ti. O Papa Bento XVI, ele comentava o seguinte, na obra Deus Caritas Est, no ponto 17. Maria confiou totalmente em Deus, acreditou no anúncio do anjo e tornou-se receptáculo da palavra divina. Em seu ventre, o verbo de Deus, a palavra de Deus, se torna carne. Muitos teólogos se debruçam sobre essa reflexão na história da igreja. São Tomás de Aquino, ele vai dizer que, na Suma Teológica, capítulo 2, que crer é um ato intelecto que acende a verdade divina. É um imperativo da vontade movida por Deus mediante a graça. Aqui se vê que a fé implica na razão, na vontade, e ambas elevadas pela graça geram o ambiente especial para que a fé cresça. Não é um ato racional, mas é suprarracional, está acima da razão. É um assentimento livre à vontade divina. São João Paulo II, na encíclica Fides Ratio, ele recorda que a fé, antes de mais nada, é uma adesão pessoal do homem a Deus. Mas não uma adesão a qualquer coisa. O assentimento livre à verdade, a verdade revelada por Deus. Isto evidencia que a fé é relacional, é um ato de relação com Deus. Eu me deixo tocar. E no ato de ser tocado por Deus, eu o amo. E quando eu o amo, eu me deixo possuir por Ele. E nessa posse, Ele me possui e eu possuo Ele. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, ele vai dizer que esta revelação deve o homem dar-se em obediência. O obséquio pleno da inteligência e da vontade se dão como assentimento voluntário à revelação feita por Deus. O número 144, portanto, ele retoma o conceito de ouvir e obedecer e expressa que esse acolhimento livre da revelação é uma entrega existencial a Deus. Então não existe catequese, não existe teologia, não existe liturgia, não existe moral, não existe pastoral sem entrega a Deus. Por quê? Porque o ponto de todas elas, o ponto inicial de todas elas é a fé. E a fé nada mais que ouvir e obedecer. O catecismo, em outros pontos, que possivelmente nós vamos ver nas próximas aulas, mas de maneira especial, os 145 ao 147 vão falar de Abraão como pai dos pobres, pai dos crentes, mas também de Maria como modelo supremo. Na liturgia, nós aplicamos essa lógica da seguinte forma: cada palavra proclamada em uma oração, em uma celebração, é Deus que nos chama.
E nesse chamado ele alimenta a nossa inteligência e a nossa vontade pela graça, para que nós cresçamos na fé. Na vida moral, ouvindo a palavra de Deus, acreditando naquelas palavras, eu, através do que escuto e do que obedeço, daquilo que Deus se revela, eu moldo uma vida para o bem, para a justiça e para a salvação. E esta fé, ela se torna um modelo de conduta. Aquele que crê no amor não pode viver outra coisa senão a lógica do amor. Na vida pastoral, uma terceira aplicação, o catequista, o pregador, eles são instrumentos para suscitar essa obediência à fé. E só existe uma forma de fazer isso, através da vivência do próprio catequista. A evangelização, ela deve conduzir à confiança em Deus. E como confiar? O melhor caminho para confiar é presenciar atos de confiança. Essa adesão amorosa à palavra de Deus se dá quando eu vejo a palavra de Deus encarnada numa pessoa, encarnada no sacerdote, encarnada no bispo, encarnada no religioso, encarnada no catequista, no pai, na mãe, na minha comunidade. E então, quando eu vejo Deus encarnado ali, eu não tenho dúvidas. Eu confio em Deus que está diante de mim. Está, como diz o ponto número 143, esteticamente patente. Ele se deixa tocar. Aonde? Na presença do meu companheiro de caminhada. Bom, gente boa, esse ponto 144 ele é fundamental para o nosso início de conversa sobre algo que nós vamos trabalhar a partir de agora. A estrutura do crer. Se no outro capítulo nós trabalhamos a estrutura da revelação, agora é a estrutura do crer. Como crer, como viver, como responder a este chamado à fé. Este foi mais um Catequese Ponto a Ponto. Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Fiquem com Deus. Até o próximo ponto.